tarde, boa noite, seja qual o horário que você estiver vendo esse vídeo. E hoje nós vamos falar sobre conhecimentos pedagógicos, especificamente sobre alfabetização e letramento, que é um processo de ensino da criança nos primeiros anos de vida, no percurso escolar. Então é exatamente sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Vamos lá. Normalmente as pessoas confundem alfabetização e letramento, mas não é a mesma coisa. Todos são pontos e aspectos diferentes. Vamos analisar agora a alfabetização. Primeiro ponto, olha só. Conhecer as letras, sabe ler e escrever, mas não interpreta. Então, alfabetização é exatamente isso. A criança ela sabe ler, ela sabe escrever, ela sabe decodificar as sílabas simples, as sílabas complexas, mas ela não interpreta aquilo que ela está lendo, aquilo que ela está escrevendo, mas ela sabe ler e escrever. Ela só não consegue fazer uma análise disso, entendeu? Conferência Mundial sobre Educação para Todos, em 1990, a alfabetização é definida como instrumento eficaz para a aprendizagem, para o acesso e para a elaboração da informação. Então, essa conferência ela reuniu vários países em 1990 e eles definiram a alfabetização exatamente o que eu elenquei aqui. Instrumento eficaz para a aprendizagem, porque para a criança aprender ela tem que ser uma criança alfabetizada, para o acesso e para a elaboração da informação. Então, ela vai conseguir ter acesso à informação somente quando ela é alfabetizada, como ler um texto, estar no supermercado e saber identificar os produtos, ler os rótulos, é um exemplo. Então, a criança ela precisa ser alfabetizada para ter acesso àquela informação. Paulo Freire, ele também especificou um conceito sobre alfabetização em 1990. Ele disse que a alfabetização não é um jogo de palavras, é a parte reflexiva da cultura, a reconstrução crítica do mundo. Então não é só jogo de palavras. A alfabetização ela vai além disso. É a ação reflexiva da cultura e a reconstrução crítica do mundo humano. A alfabetização é toda a pedagogia, ler e escrever. Como eu já falei com vocês, é você saber ler, escrever, mas é apenas isso. Você não vai além disso, você não vai atender às demandas da sociedade. É o processo em que o aluno entende o que é escrita e leitura. Então essa é a alfabetização. A criança sabe ler e escrever. Grava isso. Somente isso já é o suficiente para entender a alfabetização. Letramento. O letramento, como eu expliquei, é totalmente diferente da alfabetização. Entende o texto, faz o mesmo ser compreendido. Então, é o que eu falei. Enquanto a alfabetização é você saber ler e escrever, o letramento você sabe interpretar a leitura, você vai atender às demandas da sociedade. Entendeu? Piaget, ele disse para nós que o período de letramento ele vai iniciar no pré-operatório, quando a criança ela começa a ter noção de casualidade e desenvolver a linguagem. Então, a partir do momento que a criança ela começa a falar, ela já pode ser uma criança letrada, mesmo antes de ser alfabetizada. Tá? Ela já vai entender aquilo que é certo, aquilo que é errado, à medida que os pais forem educando. Então, o letramento ele pode ocorrer antes da alfabetização. Tá bom? Então, como eu falei, responde às demandas da sociedade. E outro autor também disse para a gente, olha só, o letramento envolve a dimensão social, pois focaliza aspectos sociais e históricos. Então, como eu falei, ela engloba o letramento uma área maior de abrangência, que são os aspectos sociais e os aspectos históricos, o que a alfabetização não faz. Freire, 1991, ele disse, não basta ler e escrever. É preciso considerar as possíveis consequências políticas do mundo. Então,
Alfabetização é ler e escrever, mas não basta ser apenas isso. Tem que saber considerar, à medida que o mundo anda, as questões políticas, as questões sociais. Então, o letramento vai abranger essa área de interpretação, tá ok? A diferença? Sim, como eu já expliquei. A alfabetização é a leitura e a escrita, tá? A aprendizagem do aluno a ler e escrever. O letramento já vai ligar as práticas sociais da leitura e da escrita, tá bom? Processo de letramento. É possível letrar o aluno antes mesmo de alfabetizá-lo. É aquilo que eu expliquei. Como você pode fazer isso? Através de livro infanto-juvenis, tá? Ler para criança, 3 anos, 4 anos. Mesmo antes dela começar a ir à escola, você lê para uma criança, ela já vai conseguir entender, interpretar aquilo, tá bom? Então já é uma ideia de letramento. Então agora nós vamos fazer algumas atividades de concurso sobre alfabetização e letramento. Então fica aqui com a gente, assiste e tente responder. Dá um pause no vídeo, pense. Se você responder, eu coloquei 3 questões. 2 você já está indo no caminho certo para uma aprovação no concurso. Primeira questão é de uma banca de Florianópolis, 2018, até recente. Analise as afirmativas abaixo sobre alfabetização e letramento. 1. Uma pessoa que consegue ditar uma carta de maneira apropriada ao gênero, mesmo que não saiba escrever, não é iletrada. E aí, será que está certa ou será que está errado? Pense um pouquinho. Pessoal, essa aqui está correta, porque olha só. Uma pessoa, vamos colocar uma pessoa de 70 anos, não teve escolaridade e tal. Ela dita uma carta para o seu netinho, para ele escrever, que ele sabe, já é uma criança alfabetizada. Mesmo que esse idoso não saiba escrever, ele não é iletrado, ele é letrado. Porque ele está ditando, ele está falando aquilo que ele quer para a criança escrever, tá bom? Então, aquilo que eu falei, uma pessoa ela pode ser letrada, mesmo não sendo alfabetizada, tá bom? Não ter o domínio do código escrito, ou seja, não conseguir a codificação e a decodificação de palavras ou frases, é uma característica de pessoa analfabeta? Correto. Uma pessoa analfabeta não consegue decodificar, codificar as sílabas. Ba, bebi, bobu, da, de, dodu. É um exemplo. Então, é uma pessoa analfabeta. Tá? 3. Fazer uso social da escrita não implica dominar o código da escrita. Então, presta atenção aqui. Fazer uso social da escrita não implica dominar o código da escrita. Correto. 4. Podemos dizer que uma sociedade é mais letrada que a outra? Não, pessoal, porque o letramento, ele é algo popular, né? Cada país, cada estado, cada sociedade, cada grupo social normalmente tem acesso à educação. Então, isso é uma questão variável por pessoa, tá bom? O letramento escolar é a forma de se obter mais prestígio social, pois só ela avalia conhecimentos adquiridos. Não, a alfabetização também avalia conhecimentos, tá bom? Então, a correta é a alternativa B, tá? São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. Então, a letra B é a resposta correta, ok? O jogo com regras oferece ao educando a socialização, a expressão do prazer, a forma natural de trabalho, além de ser uma preparação para a vida. É correto afirmar que o processo de letramento não ocorre por intermédio de jogos. Os jogos não podem ser utilizados como práticas pedagógicas. O processo de letramento ocorre de modo lúdico, por meio de jogos. Os jogos e materiais destinados ao letramento não permeiam as práticas pedagógicas. Qual que você acha?
A resposta correta é a letra C. O processo de letramento ocorre de modo lúdico. Sim, jogos lúdicos é uma ótima maneira de letrar uma criança, tá? Então, quando a criança ela tem acesso a jogos, a livros, ela já começa a ser letrada, desde que os jogos atendam essas expectativas, tá bom? Estudos recentes definem letramento como a fase compreendida pelo desenvolvimento da oralidade da criança, conjunto de técnicas de desenvolvimento da escrita na educação infantil, um conjunto de práticas sociais de sujeitos que usam a escrita enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia de interação com o mundo, um conjunto de práticas específicas da escola que dá a condição de alfabetizá-lo. A resposta correta, pessoal, é a letra C, tá? Um conjunto de práticas sociais, tá? Letramento, prática social. Quando fala em social, você lembra que é letramento. Que usam a escrita enquanto sistema simbólico, tá? Ou seja, além da escrita, e enquanto tecnologia de interação com o mundo. Então, a letra C é a resposta correta. Então, pessoal, é um assunto simples, tá? Então, estudem, façam mais questões de concurso que, com certeza, vocês serão aprovados, tá bom? Agradeço a todos, peço que inscrevam-se no canal, deixem um like, porque ajuda muita gente, é uma forma de valorização do nosso trabalho, tá bom? Desde já eu agradeço e até outra oportunidade. Tchau, tchau.